Maravilha! Bem-vindos, então, bitcoinheiros. Hoje estamos com um convidado especial aqui, Victor Stabile. Tudo bom, Victor? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Prazer. Prazer é nosso. Victor, Nossa. deixa eu te contar por que você está aqui. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Eu, por acaso, vi trechos, né, em vídeo de um bate-papo seu, parecia um fórum, um congresso, alguma coisa assim, não entendi, não deu para ver especificamente onde era e sobre o que era. Uma conversa que no meio do que você estava falando entrou o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Armínio Fraga, e você, de maneira muito precisa e concisa, explicou sobre o Bitcoin. Um vídeo curto, de extrema qualidade, estava ali bem editado, não sei quanto tempo durou a conversa. Então, durante o nosso bate-papo, eu queria entender melhor que fórum era esse, como você caiu lá falando de Bitcoin, quanto tempo durou esse bate-papo, e uma coisa que não entrou nessa edição dos vídeos que fizeram da sua fala, foi qual foi a reação, e se é que houve alguma reação do Armínio Fraga em resposta ao que você falou sobre o Bitcoin. Mas antes disso, o que você Quem é quiser você? e como você quiser, exato. Quem é você? Qual que é a tua história com o Bitcoin? Conta um pouquinho para a gente. Bacana. Bom, pessoal, eu conheci o Bitcoin foi em 2015. Foi acho que aquela época lá que o Brasil estava passando por um período político bem complicado. E na época eu até tinha jogado um pouco a toalha, pensado em sair do país, buscado formas tanto de abrir conta no exterior, até conseguir visto para ir para os Estados Unidos, né? Eu era empreendedor na época, então foi uma época assim de bastante resignação, né? E aí no meio disso tudo, acho que até um pouco por coincidência, uma feliz coincidência, eu acabei caindo em alguma coisa sobre o Bitcoin, já nem me lembro o que era o conteúdo, mas logo em seguida eu pesquisei e achei o white paper. E quando eu li o white paper foi quando minha cabeça explodiu, assim, eu não tinha nenhum contato, assim, com economia austríaca formal, libertarianismo nem nada, mas, assim, filosoficamente eu já era muito alinhado com essas ideias e quando eu vi aquilo, foi uma coisa, assim, que, enfim, fiquei muito impressionado e acabei entrando de cabeça. Uma pena que na época eu era um empreendedor ali, ainda tentando fazer a empresa dar certo, então não tinha muito patrimônio para investir, se tivesse, estaria muito mais feliz hoje, mas foi um bom investimento, até um pouco irresponsável para a época, né? Mas foi aí que começou. E fui acompanhando desde então o Bitcoin. É, e indo um pouco agora para a história, né, de como eu acabei caindo lá com o Armínio Fraga, né? Em fevereiro desse ano, eu fui jantar com os amigos e tinha um cara lá que eu conheci, amigo em comum, que ele fazia parte de um grupo do Espírito Santo, de Vitória, que chama Instituto Líderes do Amanhã, que é um grupo de principalmente empresários liberais, e ele, batendo papo comigo, ele viu que a gente compartilhava muitos ideais, né, muitos valores, e me convidou para um seminário que ia ter no fim de semana seguinte lá em Vitória, né? E eu resolvi ir, né? Fui para lá para esse seminário e o tema que ele pediu para eu expor lá era sobre mercado financeiro e liberdade, porque eu tenho uma fintech, né? Então, e por ser alguém que tem uma fintech, está no mercado financeiro e que tem os valores liberais, ele achou que seria uma boa me convidar para isso. Eu preparei lá uns 10 slides falando de liberdade no mercado financeiro. Os 9 primeiros slides era falando quebra de monopólio no mercado de cartões, duplicata escritural eletrônica, open banking, né? Só essa parte mais tradicional do legacy. E fui falando sobre isso e chegou no último slide, né? Eu coloquei lá uma imagem do balance sheet, né? Do Fed e falei, pessoal, tudo que eu falei até agora, muito legal, está indo no caminho certo de liberdade, o pessoal do Banco Central ali são tecnicamente muito competentes, bem intencionados, estão fazendo um trabalho bacana, mas eles estão construindo um prédio em cima de um pântano. Né? A base está errada, né? A base que é o dinheiro está errada, mas felizmente para isso a gente também tem a solução e falei do Bitcoin. Um slide de 10 assim, da palestra. E, para minha surpresa, quando eu terminei, entrou na parte de perguntas, só me perguntaram de Bitcoin, de mais nada. Parece que eu não falei mais nada além desse último slide. E foi bem legal, assim, porque o pessoal lá é bastante
bastante estudado, assim, né? Eles têm um ciclo de formação muito forte em literatura liberal, então eles sabiam muito de economia austríaca, liberalismo, mas me surpreendeu o fato de pouca gente lá conhecer ou se interessar em Bitcoin. Eu fiquei surpreso, né? Para mim, que cheguei nesse mundo vi o Bitcoin e não vice-versa, eu achei estranho, mas foi muito bacana e fiz o case do Bitcoin para eles e marcou bastante, assim, até eles me deram feedback que praticamente todo mundo que viu minha palestra começou a comprar Bitcoin daquela época, então acho que foi a minha maior conversão em massa. Isso em fevereiro, mantive um pouco de contato com o pessoal e agora eles recentemente me convidaram para um outro evento que teria lá, que é o Fórum Liberdade e Democracia, esse fórum que teria também lá em Vitória, para ter nessa mesa redonda, né, com o Armínio Fraga, a Ana Paula, que é economista-chefe do Santander, e com o Marcelo, que é conselheiro da Petrobras, representando, né, os acionistas minoritários, para falar sobre né, se havia liberdade sem livre mercado, né? Então esse era o tema. Era para ser um painel de 1 hora, mas como ele foi um dos últimos do dia, acabou atrasando e foi encolhido para meia hora, sendo que o Marcelo teve que sair depois de 15 minutos para não perder o voo, a Ana Paula teve que sair em 20 minutos, então acabou que no final ficou só eu e o Armínio. Que sorte que eles tiveram, saíram assim de fininho. Assim, sobre reação, né? Infelizmente não teve tempo para as próximas perguntas, né? Até o mediador depois comentou comigo que a próxima pergunta seria se o Bitcoin ia acabar com o Estado. Acho que ia ser bem legal se a gente tivesse tido tempo de discutir isso, mas não teve. O que eu sei de reação foi mais assim expressão facial, né? Quem estava assistindo lá, que ficava vendo as pessoas, né? Eu estava, né, vendo o público, então eu não consegui ver isso na hora. Mas falaram que assim, o Armínio reagiu com bastante curiosidade, sabe? A Ana Paula do Santander, ela parece que ficou um pouco indignada com o que eu estava falando, mas o Armínio, assim, se aproximou do computador, fez aquela cara né, nossa, o que esse cara está falando? Até brincaram que depois ele deve ter aberto lá a aba do Google e pesquisado sobre o Bitcoin, então acho que a reação foi positiva. Quando que foi isso? Foi em Vitória, Espírito Santo. Mas quando? Foi agora há pouco, foi acho que uma semana antes de que foi postado aqueles vídeos. Mas o Armínio é um cara mais aberto. Eu acho que ele é um cara que permite, não é, que lhe tragam coisas novas, narrativas novas, e não fica ali fechado, não é? Nova, ele tem essa tem 13 anos já. Para ele, né? Para ele. Tanto, então, tanto que ele aí que eu fico me burlado. perguntando, você está falando que ele é um cara aberto, mas aí nosso convidado falando que agora ele começou a pesquisar. Mas pelos vistos ouviu. Pois é. Mas eu fiquei mais com a primeira parte lá da palestra, né? Porque a segunda que eu falei do Bitcoin acho que era mais neutra. Agora a primeira que eu critiquei, né? O controle do dinheiro pelo Banco Central, eu fiquei um pouco receoso ali de ser interpretado como um desfeito ao trabalho que ele fez. Tenho certeza que ele fez né, de super boa intenção e fez o melhor possível ali dentro do que ele era mandatado para fazer, né? Então não queria desmerecer o trabalho de ninguém, mas acho que ele não recebeu dessa forma, não. É diferente, aí era um ataque à parte dele. Talvez seja chato, né? Talvez seja chato se eu te pedir isso. Eu estou em dúvida. Seria possível você repetir, não tudo que você falou, óbvio, mas esse trechinho principalmente que você comentou agora sobre o papel do Banco Central na moeda, e logo em seguida eu queria, já que não teve oportunidade de falar sobre esse tema lá no fórum, né, se o Bitcoin vai acabar com o Estado, acho que pode ser um bom tema para a gente explorar aqui. Então, por onde você quer começar? Quer falar o que você falou lá, que foi o nosso ponto de partida, e a gente continua o que não aconteceu no fórum, a gente faz aqui entre bitcoinheiros. Combinado. Bom, na abertura, né, tinha que responder essa pergunta se existia liberdade sem o livre mercado, e aí eu queria primeiro, né, explicar o que eu entendia por livre mercado, porque eu tinha certeza que era muito diferente do que os demais entendiam. E aí eu comecei falando que na verdade não existe em lugar nenhum do mundo o livre mercado, porque o dinheiro, que é metade de todas as trocas da economia, ele tem o seu preço tabelado, né? Até fiz a comparação com o que as pessoas costumam entender por controle de preço, né? Quando a gente fala controle de preço, a pessoa imagina um supermercado da Venezuela ali com as prateleiras vazias, e não pensa que o principal commodity, né, a principal mercadoria do mundo, que é o dinheiro, tem o preço igualmente tabelado pelos bancos centrais do mundo inteiro,
através, né, do controle da taxa básica de juros, né, as operações no mercado aberto. Então, eu queria usar isso e explicar quais eram um pouco as consequências disso, né, que quando o dinheiro é manipulado, né, isso acaba manipulando as pessoas, né, porque a pessoa começa a mudar a forma dela de agir. Então, isso afeta as decisões de investimento, decisões de endividamento, decisões de poupança, né, que na verdade também falei que poupança é uma palavra que já não tem mais significado no mundo de hoje, né? As pessoas usam ela como sinônimo de investimento, mas são coisas completamente diferentes, porque todo investimento incorre em risco, né? A maioria incorre em custo com intermediário, e você não tem garantia nenhuma também de preservação de qualquer patrimônio, né? Então, eu também fiz esse ponto, e, enfim, e até indo um pouco além do que eu falei lá, é uma coisa que eu entendo que é o motivo do mundo ser tão financializado como ele é hoje, né? Que eu atuando no mercado financeiro com uma fintech, eu acabo sendo beneficiado, né, por conta disso, que é um mercado que ele, na verdade, é maior do que ele deveria ser na prática. Perfeito. Teve uma coisa que você falou ali no fim que talvez seja legal a gente explorar, que era com relação ao Bitcoin não ter lastro, né? E isso talvez tenha... Fala aí. Talvez tenha deixado as pessoas confusas, não sei se elas entenderam o que você quis dizer. Isso foi bem polêmico. No Twitter, um monte de gente reclamou que o Bitcoin tinha lastro sim, que a mineração, que a energia era o lastro do Bitcoin, mas, enfim, acho que é uma questão, né, semântica de como você define lastro, mas eu vi que muita gente estava usando lastro como valor, né? Eu não estou falando que o Bitcoin não tem valor, óbvio que não, mas, assim, o que eu entendo como lastro, que eu acho que é mais próximo da definição tradicional, é que ele tem um valor mínimo garantido por conta de outro ativo vinculado a ele, né? Então, nesse sentido que eu comentei que ele não tem lastro, eu vejo muito mais a mineração, a energia, como um mecanismo de proteção, assim como são os cofres e os guardas que estão lá no banco, né? Não como o ouro que era o lastro, né, do dinheiro antigamente. Talvez o Bitcoin seja o lastro, né? O Bitcoin é o lastro, exatamente. Tem valor próprio, né? Ele não precisa de um lastro, ele por si só já tem o valor de mercado, não precisa vincular nada para garantir, pelo menos é como eu entendo. Perfeito, perfeito. É muito interessante isso, né? Como as pessoas ainda buscam, e como ainda essa é uma dúvida na cabeça de muitas pessoas, e vem com essa dúvida, né? Com essa pergunta sobre qual é o lastro do Bitcoin, né? E você precisa realmente entender o Bitcoin e cair a fundo para ver que ele é o lastro, não é que questão dele ter ou não lastro. Ou que nada tem lastro. E depois você acaba entrando naquela discussão, né, do valor intrínseco, né? O que é o valor intrínseco? Até estava discutindo com uma das pessoas, né, que questionaram isso, né? Eu gosto de pensar no valor intrínseco, no valor das coisas se só existisse você no mundo, né? Então, se só você está no mundo, a comida tem valor para você, né? A sua moradia tem valor para você, sua roupa tem valor para você, né? E eu acho que o valor do Bitcoin, se fosse só você no mundo, não teria valor nenhum, né? Não teria utilidade, né? Você sozinho. Então, eu vejo mais como um valor emergente dessa relação social entre as pessoas, assim como também uma marca, né? Não tem valor intrínseco, é um valor mais social de você estar com aquela marca reconhecida, de status e tudo mais, né? Então, também como eu vejo que o Bitcoin também não acho que tenha valor intrínseco, acho que é um valor emergente, mas que também é uma afirmação polêmica aí na comunidade, que sempre quando eu comento, o pessoal já começa a falar Triggered. né? Então... talvez, desculpa, você tem no Bitcoin, você tem acesso a uma rede de transmissão de informação imparável. Se você, ou seja, vamos dizer, tentar encontrar um valor intrínseco, né? Quanto vale? Mas se você está sozinho no mundo, essa foi a... Está debaixo do sim, coqueiro na do... ilha deserta, tanto faz se a camiseta é Nike ou Adidas, o que interessa é que proteja do frio. E Bitcoin vale zero nesse caso. O valor intrínseco é condicionado à utilidade na circunstância que você tiver. Mas então... Se for uma definição tão estrita, claro que não tem, né? Mas às vezes essas definições de intrínseco contam também com o fato de se viver em sociedade, não é? Essa definição é uma definição bastante estrita. Mas claro, nela não tem, é zero. Depende da definição, esse que é o ponto. Qual que é a definição de lastro, qual que é a definição de valor intrínseco? Mas gostei de ambas, achei curioso e interessante. Nada contra, aliás. O pessoal ainda está tentando descobrir o que é inflação, né? Para depois entrar nesses outros assuntos. Outra que tem que estar bem definida também antes de começar a discutir.
Vitor, responde se quiser, mas fico curioso, porque você falou que tua cabeça explodiu quando você leu o white paper, né? Que você não tinha tido nenhum contato com a economia austríaca antes. Qual que é a tua formação? Você é formado, se você quiser, você não precisa responder, tá? Porque eu vejo que você tem muita clareza e muita facilidade em apresentar conceitos básicos que muitas vezes a gente não se pergunta e não vai a fundo. Eu sou engenheiro de formação, e acho que um pouco disso é porque desde 2015 eu venho, né, pensando muito sobre esse assunto. Acho que como todo mundo aqui, depois que entra na toca do coelho, a gente, né, todo dia pensa um pouquinho nesses assuntos, e daí acho que vem um pouco da clareza. Qual que foi algum material que foi bom para você construir esse conhecimento? Algum livro, algum autor? Como foi essa tua jornada aí? Olha, acho que foi uma combinação de 3 coisas assim que me radicalizaram, né, para usar um termo aí mais extremo. Assim, teve o conhecimento do Bitcoin em si, que foi muito mais pulverizado, assim, com artigos diversos, né? Então, assim, o que eu sempre penso é o Shelling Out, né, do Nick Szabo, mas, enfim, artigos jogados. Quando eu li o padrão Bitcoin, eu meio que foi legal, porque ele consolidou tudo, mas não tinha muitas novidades, porque eu já tinha consumido isso de forma descentralizada antes, mas poderia ser um substituto, né? Então, acho que é um dos, se fosse pensar em 3 livros para radicalizar a pessoa, acho que o padrão Bitcoin seria um. O outro é o Revolta de Atlas, né? Que eu acho que é o mais lúdico, mas que, né, reforça muito esse sentimento. E aí um terceiro, que para mim assim, é o livro que mais mudou minha forma de pensar, que é não necessariamente mudou, mas estruturou minha forma de pensar, que foi o The Sovereign Individual. Então, Caramba, assim, que seleção, meu Deus. muita Muito coisa que eu bom. acreditava, pensava, mas não tinha tanta clareza, tão estruturado. Ele colocou dentro de um framework muito bem definido e até permitiu ir além, né? E ver coisas que eu não tinha visto que seriam consequências do que estava acontecendo. E marcou muito porque eu lembro quando eu li foi no comecinho da pandemia. Então estava eu ali com um Bitcoin, que já é soberano, trabalhando de home office, então já é independente da localidade. Eu também sou residente da Estônia, então também já tinha passado por um experimento aí de você poder escolher sua soberania de alguma forma ali para poder abrir empresa, apesar de eu não ter aberto, porque eu não consegui abrir conta bancária lá, mas é outra história. Então, assim, foi bem, assim, um momento também importante para mim, esse livro. Uau, estou de boca aberta, hein? Que seleção. Que seleção, hein? Sim, espetacular. Exatamente. Muito bom. Convidada, hein, pessoal? Temos que fazer valer. Exato. E Vitor, então, partindo aí da história do livro O Indivíduo Soberano, né, Sovereign Individual, o Bitcoin vai acabar com o Estado? Vamos fazer o que o fórum não fez, vamos continuar aí a conversa. Atlas Você acha will que o Bitcoin... shrug? Atlas will shrug. Assim, não acho que ele vai acabar com o Estado, mas ele vai mudar o Estado, né? Acho que vai virar um Estado, não mínimo nem máximo, mas um Estado optativo, né? Quem quiser morar no Estado máximo, super, né, autoritário, que controla a sua vida, zero problema, desde que seja longe de mim. E quem quiser morar em qualquer outra combinação, legal, né? Então, eu gosto muito do conceito, né, de Free Private Cities. Tenho acompanhado alguns projetos, até falei com o pessoal lá de Próspera para ver como é que era, mas ainda está num estágio ali, o risco-benefício não vale muito a pena para mim, mas eu gosto da ideia, acho que vai ser um experimento legal. Então, acho que vai acontecer um pouco, né, porque assim, o Estado-nação, né, que a gente está acostumado desde que a gente nasceu, é um negócio muito novo, né, que eu não tinha essa ideia também antes de ler o livro. A unificação, né, da Itália, da Alemanha, até da China, são coisas, né, relativamente muito recentes. E eu acho que a gente vai voltar um pouco para aquele outro modelo mais antigo e melhor, né? Porque antigamente ainda tinha muito benefício para aplicação de violência, né? Você podia saquear outra cidade ali, roubar o ouro, roubar o que ela tinha de valor. Eu acho que aí no mundo pós-Bitcoin, o maior valor dessas cidades livres vai ser o Bitcoin das pessoas que estão lá, que não adianta você dominar, que você não vai ter acesso, e o conhecimento também das pessoas, né? A capacidade dela criar valor com o trabalho dela. Então, vai ter muito pouco incentivo para uma cidade atacar a outra, como tinha no passado, né? Então, acho que a gente vai voltar para aquele modelo das cidades-estado, mas num mundo de muito menos violência, porque ela não vale a pena. Excelente.
Isso, as pessoas vão se focar em construir localmente, né, em desenvolver o espaço, o ambiente, né, a vizinhança, toda essa parte mais pessoal mesmo, né, eu acho, nessa fase aí, talvez. Né, Você não acha ter que o Estado vai brigar para não perder esse protagonismo, a organização? Enfim, depende de quanto poder, quanto no imagem, né? A moeda é fundamental, né? Para pagar soldado, para tal. Depende de quantos soldados ainda vão estar respondendo àquela moeda, né? Esse é o ponto, acho que né, que muda aí os soldados já Então você não vê não esse ataque devem. centralizado vindo de cima para baixo, então. Cara, o político sendo tão desconectado da realidade e deixando, né, enfim, cara, né, as pessoas, você vê na Áustria o que está acontecendo agora, estão querendo, né, o político falou, vai lá, tira os caras que não têm o permisso, não podem estar aqui, e a polícia está negando, tá tendo eles não estão, né, acatando esse tipo de ordem autoritária tão facilmente, né? Enfim, Não é enforceable, o Estado ele pode, né, exato, nem enforceable, exatamente. Pode tentar, talvez, às vezes tem exército, tem mercenário, mas, enfim, não é, acho que a maioria não é, né, mesmo existem códigos aí, né, morais também, enfim. Eu concordo com o Dov, eu acho que tem uma questão aí de teoria de jogos que ajuda muito, né, que enquanto o Bitcoin ainda está pequeno, o Estado não tem tantos incentivos de ser muito agressivo contra ele. Eu acho que se ele tivesse sido um tempo atrás, teria mais sucesso, não que ia matar o Bitcoin, mas ele poderia atrasar em algumas décadas a adoção, mas eu acho que ele já perdeu esse time, acho que já está já passou do horizonte negro, né, não tem mais volta, agora só vai se acelerar. Eu acho que vai ter resistência, só que, assim, o Estado vai definhar, né, conforme ele vai aumentar o incentivo de ter resistência, ele também vai diminuir a capacidade de se financiar, a sua legitimidade, então acho que, assim, não vai ter nenhum problema muito sério. Sei que não é uma opinião também muito comum na comunidade, acho que muita gente espera aí uma grande guerra, mas eu acho que essas duas coisas vão acabar se balanceando, o incentivo dele a queda dele próprio, né? Até uma analogia que eu gosto muito do livro lá do Indivíduo Soberano, é que ele comenta que depois que Roma caiu, tinha partes do Império que só descobriram 100 anos depois, né? Ele até questiona, será que o Estado-nação já não caiu e a gente não percebeu? E eu acho que sim, porque se for olhar, Lula, Bolsonaro, né, dois caras teoricamente opostos, e o que muda na nossa vida? Praticamente nada, assim, continua tudo a mesma porcaria. Então, assim, o Estado está aí, ele ainda é como se fosse um teatro, né, mas na verdade afeta muito pouco a vida de qualquer pessoa. Perfeito. Agora, será que essa mudança e essa capacidade de financiar exército, ela vai acontecer? A gente está falando de hiperbitcoinização, porque a gente estava vendo ontem a linha de progressão do Bitcoin e no ritmo que as coisas estão andando, é bem provável que o Bitcoin seja a moeda mais líquida do planeta nos próximos 4, 8 anos, né? No máximo em 2 halvings. Será que vai ser nesse momento? É um momento muito curto, né? Seria um período de aceleração muito rápida para ter essa mudança, né? Como é que será que isso ia acontecer? Não sei, não pensei muito desse. Eu achava antes que ia ser uma mudança mais lenta. Eu sempre achei que ia ser uma progressão bem espaçada. Gradual. E hoje eu vejo cada vez mais que vai ser muito rápido. Eu não sei como isso vai se desenrolar. Eu também não vejo um futuro no curto, médio e longo prazo distópico. Eu vejo prosperidade e abundância. Eu acho que é isso que vai acontecer. Até pelo ganho de eficiência energética, né? Nossa capacidade de captar e transmitir energia e de colaborar entre indivíduos em qualquer lugar do planeta, mas eu fico curioso para saber como isso vai acontecer num período tão curto de tempo. Você falou, né, de estar se surpreendendo com a velocidade, também me surpreende, né? Acho que todo ano eu reviso minhas projeções e elas sempre acabam ficando mais curtas, né? Um pouco do que o pessoal fala, que o nosso cérebro funciona, né, linearmente,
e a gente não consegue entender bem exponenciais. Então, uma coisa que eu vejo é que a cada ano a coisa está acontecendo mais rápido do que eu imaginava que estava acontecendo. E outra coisa também, o tamanho do Bitcoin, impressionante. Eu, em 2015, já achava que eu era mega bullish, mas na época, para mim, a tese era o preço do ouro. Aí, depois de uns anos, eu fui ver que, putz, o ouro já não é nada, né? O grande mercado que está disputando ali é o mercado de Treasury Bonds. Ah, não, mas tem mais coisa. Aí, cada vez eu vou revisando para cima o meu valuation do Bitcoin. Então, não só eu reviso o time para mais rápido, mas também o valuation mais para cima todo ano. É impressionante. Você viu aquela do Michael Saylor, que o Bitcoin iria engolindo várias classes de ativos até chegar a qualquer coisa como 50% de tudo o que existe à face da Terra, que na época seria mais ou menos 500 trilhões de dólares. Não sei, viu essa dele? Do Saylor? Não vi. Ele fala de tudo, não é? Real estate, sei lá, tudo o que existe, Stocks. bolsa, derivativos, tudo, vai engolindo um atrás do outro, muito para além do ouro, não é? Muito para além. A economia somada hoje, acho que é uns 500 trilhões, na época seriam uns 800, 900 trilhões, e desses 800, 900 trilhões, que inclui tudo, todas as casas à face da Terra, todos os carros, tudo somado, todas as bolsas, Bitcoin valeria mais ou menos 500 trilhões dos 800 a 900 trilhões, né? O que daria 23 milhões de dólares à taxa de hoje por Bitcoin. É bem próximo. Bearish. Bearish. E qual Mas seria o valor de um Satoshi, nesse caso? É engraçado porque você pensa, porque a taxa de Seria transação vai seguir 4 sendo... satoshis, 4 satoshis, $1, né? 4 satoshis, um satoshi seria 25 cents. Não, no caso de ser 20... Não, nesse caso acho que já é... São 100 20 e milhões poucos de satoshis por Bitcoin, milhões. portanto são sim, 23 milhões de dólares. Não, mas trilhões, né? A gente tá falando. Não, 23 milhões de dólares, um Bitcoin. Por Bitcoin, vezes 21 milhões. 500 trilhões de dólares, todos os Bitcoins. Entendi. Tá. Ou seja, 4 satoshis por dólar. Ainda dá para... Então tá baixa essa valuation. Ainda dá. Tá bearish, tô falando. Ainda tem espaço. Tem que ver aí, Vitor. Tem que ver essa do Saylor. Tá muito legal. Essa previsão. É nessa linha mesmo, de uns 20 milhões por Bitcoin, mas assim, como todo ano eu sempre reviso para cima, eu tenho certeza que no ano que vem eu vou achar isso super bearish também. Alan, você encontrou sua alma gêmea aí. Total, né? Quer casar comigo? Oi, velho. Caramba, eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém tão bullish como o Alan, que é tão bitcoiner como o Alan. A primeira vez que eu fiz o meu valuation, eu dei 12 milhões e meio, só que de lá para cá o negócio cresceu bastante, mesmo. Deve estar nos 20. E fora que depois que 21 chegar... milhões. E depois que chegar no fair value, né, o poder de compra dele vai continuar crescendo conforme aumenta a produtividade da humanidade, né? Então, isso. Nós já falamos algumas vezes sobre isso, né? Portanto, cresce com os ganhos de produtividade, que hoje em dia é mais ou menos, sei lá, uns 3% ao ano, mas no mundo hiperbitcoinizado poderia ser muito mais, né? Com certeza vai ser muito mais. Não há dúvida que vai ser Mais muito eficiente. mais. É claro, porque é a principal forma, a principal linha de comunicação para colaborar e gerar riqueza, né? Não tem nada mais básico do que o dinheiro, né, para fazer isso. Isso sem contar a perda de moedas e afins, né? Isso também gera aumento no poder de Aumento compra. do quê? Poder de compra. Deflação. Né? Se você sabe, uma certa deflação. Ah, não, tudo bem, mas a gente estava falando de ganho de eficiência da humanidade, né? Sim, sem dúvida. O tamanho do desperdício hoje, com a distorção que a gente tem de valor, é inacreditável. É absurdo. No dia, Vitor, nós vimos aquela análise da massa monetária mundial versus Bitcoin, e desde 1970 até agora, né, eles mediram, foi interessante, até talvez aproveitar você estar aqui para comentar um pouquinho isso.
eles defendiam que o correto para comparar moedas com Bitcoin é usar a M0, que é a base monetária. Portanto, não usar nada que já seja alavancado, né? Usa só o cash e as reservas no Banco Central. O M1, que já inclui depósitos alavancados pelos bancos comerciais, não conta. A M2 inclui já coisas de mais longo prazo. Portanto, eles comparavam só com o M0 e foram analisar o crescimento do M0 das 30 maiores moedas ao longo dos últimos 50 anos. Dá uma taxa de 12% agregado mundial, dólar dava uns 9%, Bitcoin, claro, como começou do zero, né, dá 60%, mas hoje em dia Bitcoin está em 1,8% e daqui até 2140 seria 0,01% de aumento de base monetária anual de Bitcoin, e espera-se que as outras moedas continuem nos seus 10% ou até aumentem, não é? Como é que comenta essa análise? E nessa análise eles comparavam a inflação ao aumento de base monetária, ou seja, a teoria é que a inflação em média deve seguir mais ou menos o aumento da base monetária. Faz sentido. E também, né, você comentou, né, do ganho de produtividade, né, voltando um pouco, né, dos 3% ao ano, estava pensando agora, né, isso é a produtividade que a gente tem hoje no sistema Fiat, né, que é altamente distorcido e a gente investe muito mal o capital, né, basicamente o pessoal troca produtividade e crescimento por emprego no curto prazo, né, então fico pensando o que seria de fato, né, depois no mundo bitcoinizado, o ganho de produtividade anual, considerando que, de fato, os recursos estão sendo aplicados da melhor forma possível na economia, né? Então, talvez seja o dobro disso, o triplo, né? Quem sabe, não sei qual a magnitude do problema que a gente tem hoje. Você falou aí a questão do emprego. O que você acha que vai ser do emprego no futuro bitcoinizado? Sei que você já pensou nisso. Uhum. Assim, eu acho que, pensando assim, futuro do emprego, eu acho que vai ter... independente do Bitcoin ou não, né, acho que vai para um caminho muito de conteúdos mais nichados. Eu acho que vai ter muito espaço para pessoas fazerem conteúdo, e não só no conteúdo que a gente pensa, né, de vídeo, de escrita, mas, né, desde modelagem 3D, de produção de jogos, né, então eu acho que esse mundo de conteúdo muito nichado vai acabar tomando uma boa parte aí da força de trabalho. Eu acho que o trabalho das pessoas vai ser mais valorizado, né? O tempo que é escasso delas, né, hoje é muito pouco valorizado e vai começar a ser mais. Um pouco do que a gente vê até da diferença de país que tem moeda menos fraca para país que tem moeda mais fraca, né? Você vê o trabalho da pessoa nos Estados Unidos tem um valor muito maior do que fora, e eu acho que é muito por conta da força da moeda. Então, acho que também num padrão de moeda forte, as pessoas vão ser mais bem remuneradas, né, em termos de poder de compra pelo trabalho que elas estão fazendo. E vai acabar esse modelo nosso, né, de que basicamente a gente trabalha para depois o que a gente construiu ser tomado de volta via inflação, né? Então também a pessoa vai conseguir ter mais facilidade de construir patrimônio e a desigualdade, né? Porque eu acho que isso né, não só um problema econômico, mas um problema, né, social, que desestabiliza muito a ordem pública, né? O tamanho da desigualdade que existe por conta dessa manipulação monetária. Então, também vejo um mundo muito mais com aquela desigualdade natural das coisas, né? Desigualdade baseada em diferenças de talento, de escolhas, do que a pessoa quer fazer, o quanto ela quer trabalhar, né? E não essa desigualdade. Isso você acha que vai ser um problema? Se você não tiver, por exemplo, a mão governamental para tentar equalizar essa... Eu não estou falando que ela faz isso, tá? Mas que tenta fazer isso, tentar equalizar essas condições enfim, equalizar as condições. Você acha que sem isso o mundo vai ficar perdido, ou o mundo vai se encontrar? Você acha que vai ter muita gente desempregada, muito vagabundo por aí, que não consegue se manter? O que você acha que vai seguir tudo nessa igual, questão? Melhor. Você acha? Eu acho que vai ser melhor, porque eu acho que muito do que o governo faz, né, para tentar criar atrapalhar.
corrigir um problema que ele mesmo criou, né? Aquele negócio da milícia que vem de facilidade para dificuldade que ela criou, né? Então, o governo vai lá, cria desigualdade com impressão de moeda e efeito cantillon, e depois pega e começa a pôr imposto para tentar equilibrar um negócio que ele mesmo criou, e aí isso gera crise, e aí depois é um ciclo assim... Aumento de preço, cara. Legal. Concordo com tudo que você falou. Desde o começo da entrevista. Sabe qual o problema, às vezes, de chamar alguém tão bitcoinheiro? Que a gente fica difícil de achar um contraponto. A gente fica tentando pegar daqui, esticar ali, mas a gente concorda com tudo. Aí falo, caralho, meu. Cara, muito bom, Victor. Você já tinha, antes dessas duas não são palestras, né? Essas duas participações aí, você já tinha falado publicamente alguma vez sobre o Bitcoin, não? Você era vocal em alguma rede social, não? Fórum, né? Assim, algumas palestras pequenas, assim, que me convidavam para falar, mas sempre coisas ali de, sei lá, 20, 30 pessoas, né, mais de grupos, né, comunidades locais, né, que queriam ser interessadas no assunto. Nunca, talvez um público mais recente, um pouco maior, né, eu sou investidor da Refúgio Bitcoin lá no Twitter, então eu contribuo um pouco ali com os conteúdos, então acho que lá é onde eu acho que eu tenho um pouco mais de alcance, mas é uma coisa que eu já tentei também postar um pouco nos meus canais sociais ali, pessoais, né, acho que foi legal porque trouxe interesse de algumas pessoas, mas é aquele negócio, se a pessoa não está pronta para ouvir, não tem muito impacto, né? Então, eu acabei ficando um pouco mais na minha, e quando a pessoa vem com interesse, aí eu ligo no modo professorzinho. E não sei se te interessa falar da empresa que você tem, que você falou que tem uma fintech, né? Não sei se seria interessante a gente abordar. Você vê algum tipo de ameaça com a hiperbitcoinização? Algum tipo de ameaça para o negócio que você tem hoje? Bom, até para explicar um pouco, né, o que a minha fintech faz, né, a gente faz antecipação de recebíveis para fornecedores de grandes empresas. Então, a gente faz parceria aí com as maiores empresas do país, a gente se integra no RP dessas empresas, eu consigo ver quem são os fornecedores, quanto ela tem para pagar, quando ela vai pagar, e isso vai para um portal meu, que o fornecedor entra e pode antecipar tudo isso que ele tem para receber, e a gente faz um modelo aberto. Então, eu tenho vários bancos, vários fundos e pessoa física que fazem uma espécie de uma leilão de taxa, e eu dou o melhor custo para aquele fornecedor, né? Normalmente, esse fornecedor ele é muito menor do que o grande cliente, então, se ele lá no banco tinha uma taxa de 2%, 3% ao mês, comigo ele vai conseguir 0,5%, 0,6%, né? Depende um pouco também de como está a Selic. Então, assim, é um negócio que, apesar de ser mercado financeiro, ele não está um pouco mais longe ali da reserva fracionária, porque eu só estou antecipando direitos de receber, de fato, de coisas, de mercadorias entregues, serviços prestados, então é um direito dele que ele está cedendo para alguém. Então, eu não estou usando a alavancagem no sentido, né, de banco central. Tem um impacto, né, porque como eu tenho muito banco operando, esses bancos, né, acabam tendo dinheiro barato por conta de como funciona o sistema monetário hoje. Então, eu acho que assim, o mercado ele é maior por conta do sistema Fiat como ele é, mas não que ele, né, vá acabar com o Bitcoin, né? Seria só questão de mexer na plataforma para, em vez de estar nominal em reais, estar nominal em Bitcoins, e a gente faz essa antecipação da mesma forma. É claro que os juros vão ser muito mais altos do que são hoje, né? Mas o modelo em si continua, né, fazendo sentido, só muda um pouco a dinâmica do mercado. Ou seja, eventualmente, deixa eu ver se eu entendi como é que funciona a dinâmica disso. Eventualmente, um banco que consegue, tem acesso a capital mais fácil, ele adianta esse recebível para a empresa que tem para receber por um serviço ou um produto. Cobra um juro e depois ele recebe ele. Como quem está pagando tem bom crédito, não é? Em princípio é tranquilo, né? E não tem, o risco de fraude é muito baixo, né, porque a gente está integrado no RP de uma companhia muitas vezes listada em bolsa, auditada, então, e o devedor não tem incentivo para falar que deve algo que não deve, né, então, assim, é uma operação muito segura no risco de uma grande empresa, mas que eu beneficio o capital de giro de uma empresa pequena. Eu gosto até da analogia com o Mercado Livre, né, porque é como se a gente fosse
um mercado livre, só que todos os produtos são direitos creditórios, né? Então, é o direito de receber algo em alguma data futura e ele está vendendo isso para algum financiador que está interessado em comprar aquilo com um desconto para compensar tanto o risco, mas também, né, o dinheiro no tempo. Que interessante isso, né? Como será que isso funcionaria? Você acha que seria só uma mudança de unidade de valor? Seria a mudança de real para Bitcoin? Ou você acha que teria alguma outra mudança fundamental na lógica ou em quem estaria nas pontas aí, né, para adiantar esses recebíveis e cobrança de juros? Eu acho que fundamental não teria muita diferença, né? Porque assim sempre vai ter várias empresas, né, numa cadeia, até para usar o refúgio Bitcoin de exemplo, né? Então a gente muitas vezes paga um prestador de serviço, o designer parceiro nosso, né, o Shadow Lewis, ele recebe em Bitcoin, né? E eu posso ter um prazo para pagar ele. Olha, me faz o design, mas eu quero ter o tempo de poder vender o produto que eu fiz para depois te pagar, né? Então é uma coisa natural, né, de negociação entre partes livres e voluntárias de uma pedir prazo para outra. E também é uma coisa também natural que quem tem para receber no futuro pode estar querendo dinheiro agora e aceita vender esse direito para um terceiro com um desconto. Então, acho que é uma coisa bem natural mesmo do mercado livre, independente da moeda que ele está usando. O que muda mesmo é que eu acho que realmente as taxas seriam um pouco mais altas porque não teria dinheiro fácil como tem hoje. Sim, vai continuar a haver mercado financeiro. Ele vai mudar muito, muito mesmo. Né? Menos endividamento, né? Sim, vai haver menos endividamento, menos alavancagem. Você vai ter que ser muito mais cuidadoso nos seus investimentos, as empresas, né? Nos investimentos, eles têm que realmente ser produtivos, não há ali um subsídio que existe na moeda atual, na moeda fiduciária, mas continua a haver, continua a ser interessante você construir a fábrica hoje, para aumentar a sua produtividade e recuperar esse investimento ao fim de 2 anos. Quer dizer, isso faz parte da humanidade, não é? Da forma como funciona o capitalismo. Então, não acho que esse tipo de coisas deixe de existir. Mas, claro, o ónus de provar que um investimento realmente vai ter retorno vai ser maior, não é? Porque não vai haver estes incentivos deturpados. Eu acho que acima de tudo tem uma mudança profunda cultural da sociedade, porque existe uma crença hoje que você precisa alavancar, que você precisa de crédito e impressão de dinheiro para que negócios existam e para que as pessoas produzam, né? E no mundo bitcoinizado vai ser diferente. Nós falámos uma vez disso, né? Eu acho que há bons e maus empréstimos, né? Um empréstimo imagina, você tem uma fábrica operando, né? E tem um caixa que está ainda curto. Você, em vez de esperar ter um caixa mais alto para comprar uma máquina que vai permitir você trabalhar 2 vezes mais eficiente, antecipar já esse movimento tomando dinheiro no mercado não é uma coisa ruim, desde que a conta faça sentido, não é? Agora, aquela você vai ter que ter gente que queira te emprestar para você fazer isso. Claro, mas e vai ter que poder... Você vai ter que pagar o custo das pessoas das poucas pessoas que querem te emprestar. Exatamente, desde que pague, né? A conta vai ter que fechar. Agora, eu acho que vai mudar muito a mentalidade de visão de mais longo prazo. Quer pessoas, quer empresas, vão ver mais longe, e ao verem mais longe, algumas decisões imediatistas deixam de ser tomadas, né? Acho que vai haver um incentivo muito maior à poupança, vai haver um incentivo maior a projetos de mais longo prazo, mas tudo isso é bom, não é ruim. Claro. O extremo oposto é um país em hiperinflação. Você vive de manhã para gastar à tarde. Desculpe, Vitor. É só comentar, né, que no final do dia, assim, o que tem de ativo real na economia e capacidade de se trabalhar, enfim, é algo bem definido, né? E o que essa impressão de dinheiro, essa alavancagem só faz é distorcer um pouco os incentivos, né? No final do dia, o que tem aí de fábrica, o que tem de matéria-prima, o que tem de terra, vai ter de qualquer forma, e é mais né, para onde você vai dirigir seu esforço, né? Então, se o Becas não conseguir lá um empréstimo, achar que está muito caro e acaba inviabilizando o negócio dele, ele vai fazer outra coisa, né? Não precisa pegar o empréstimo necessariamente, ele consegue criar valor fazendo outra coisa.
né? Eu acho que o erro é o pessoal ter essa visão deturpada, achando que você imprimir mais dinheiro por mais dinheiro vai aumentar de alguma forma o que tem disponível, e não só distorcer as decisões das pessoas. Exatamente, concordo. Tipo, as tomadas de decisão são na canetada e não na razão, né? Não no... É uma razão de sobrevivência por causa da canetada, né? Então não é uma razão para um benefício. Uma reação à canetada. É uma reação, é sempre reação à canetada e nunca empreendedorismo puro, né? Porra, empreendedorismo puro em prol da sociedade, assim, porque, né, quanto melhor você atender os seus clientes, mais dinheiro você vai fazer, basicamente. Não tem mais prosperidade você vai ter. Você oferecer coisas boas, as pessoas vão ir atrás dessas coisas. Né? Que lindo. Um novo renascimento da sociedade, né? Cultural e ideológico. É uma volta, né? Talvez a outra... O último século, né? Foi assim. Os últimos 50 anos pior, mas o último século trouxe essa doença. Doença financeira. O Max Kaiser, eu gosto como ele chama de terrorismo financeiro. Porque é por aí. É bem por aí. A gente tá todo mundo... os caras é muito poder. Não, e o Vitor comentou, né, a questão da criação dos Estados-nação, e entre outras coisas que a sociedade toma como certo, né, e como coisas que sempre foi assim e é assim que deve ser, como, por exemplo, muita gente ainda vê hoje que o dinheiro é uma função do Estado, que depende do Estado para criar o dinheiro, porque senão quem vai criar o dinheiro, quem vai cuidar do dinheiro, enfim. A inflação é boa. Exato. A criação do Estado-nação é o que? Século XVII, início do século XVII, né? Tem aí pouco, talvez nem 500 anos, né? Estamos falando aí de 400 anos, 400 e poucos anos. Ou seja, é algo muito recente na história da humanidade, né? Não, e essa definir o dinheiro, né? Ter a pachorra de querer definir o que é dinheiro para a sociedade de cima para baixo é muito recente. Antes a sociedade definia propriamente, né, o que era dinheiro, o que né, não era o Estado que definia isso. O poder do Estado, a ascensão do Estado, ela meio que o Estado cunhava, hoje, né, tinha o poder Estado aí de social-democrata, né, digamos. Sim, isso é mais recente. Só é possível com a moeda fiduciária, sem isso não é possível. Sim. E aí estamos falando de 50 anos, né? De aceleração desse processo. Não de início, mas de aceleração. O fim do padrão ouro, né? Nos últimos 50 anos. Muito bom, Vitor. Algo que a gente não te perguntou, que você gostaria de falar? Algo que para você... que é livre. Te fascina e que você encontra poucas pessoas para poder conversar a respeito? Porque a gente, por muito tempo, a gente se sentiu muito sozinho nesse mundo também, sem ter com quem conversar a respeito. Imagino que você deve ter sentido isso em algum momento da sua vida. Então, se tiver algo que a gente não conversou, não perguntou, algum tema que você gosta, a respeito de Bitcoin, óbvio, né? Não, eu também senti isso, né? Então, lá no começo, assim, para não falar que eu não conhecia ninguém que estava envolvido, tinha um amigo meu que eu sabia que tinha Bitcoin também, era a única pessoa que tinha, então eu até ficava me perguntando se eu não era o louco, né? E aí depois eu achei um pouco de conforto ali no Bitcoin Twitter gringo, né? Então comecei a seguir os desenvolvedores, né? O pessoal ali, mas ficava muito mais acompanhando e vendo. E só mais recentemente que eu descobri ali o Bitcoin Twitter brasileiro, né? As pessoas aqui. Então eu ainda estou conhecendo, né? Conhecendo vocês aqui, apesar de que um ou outro eu já vi lá no Twitter também, mas estou entrando agora, né? Nessa bolha mais local aqui. Bom, cresceu recente, né? O Bitcoin Twitter tem o Twitter brasileiro, né? De Bitcoin, de bitcoinheiros tem crescido nos últimos tempos, tem crescido bastante, né? Tem aparecido bastante gente boa aí comentando. Acho que um tema só que dá para comentar um pouco aqui é até da Refúgio Bitcoin, né? Da loja lá, porque está sendo uma experiência legal ali. Eu acabei, o que me motivou a investir na loja foi para conseguir Bitcoin sem KYC, né? Então, basicamente, a minha estratégia eu compro os produtos e depois, vendendo os produtos para as pessoas, eu recebo o Bitcoin, né, limpo. E então foi um pouco dessa motivação.
E está sendo uma experiência legal de ver, né? Até mais da metade das compras da loja são usando Bitcoin, e dessas mais da metade já é usando a Lightning Network, que inclusive eu até aproveito para agradecer vocês, que eu estou usando o BitPay Server. Boa. Eu tinha planos de... Bitcoiners Pay. Eu tenho planos até de rodar no meu servidor, mas como eu não tive tempo ainda, eu tô usando o de vocês, está funcionando super bem. Então foi legal, assim, né, montar o e-commerce, integrar com o BTC Pay Server, conseguir alguns fornecedores, né, que aceitam Bitcoin. Agora o principal produto lá vendido está sendo o Bitcoin Red Pill, então é legal porque os outros produtos a gente acabava fazendo interno, eu comprava de fornecedores que não aceitavam Bitcoin, esse daí já está virando uma cadeia produtiva bitcoinheira. Eu até achei legal um dia que saiu uma matéria no Live Coins falando, né, então uma mídia sobre Bitcoin, falando de uma loja sobre né, relacionada a Bitcoin, que está vendendo um livro que também é de pessoas que criaram isso e estão recebendo em Bitcoin. Então, é legal ver essa contra-economia, né, a sementinha dela surgindo, e espero ver isso com mais frequência.